Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui trazer um vídeo muito bacana com 9 dicas de leituras imperdíveis, leituras muito incômodas, daqueles livros que mexem com as nossas estruturas, que dão um chacoalhão na nossa cabeça, mas que são maravilhosas. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá pro vídeo de hoje, muito interessante, eu espero que vocês aproveitem essas dicas, porque são todos livros assim que mexeram muito comigo, gente, que me transformaram naquele momento de leitura e também depois, daquele tipo assim, sabe, que fica com a gente, que incomoda, que machuca, que faz assim, a gente fica desesperado às vezes durante a leitura, mas que a gente acha maravilhoso, né? Eu não sei você, mas eu como leitura adoro um livro que está ali me incomodando, que traz assim temas que são às vezes espinhosos, personagens que são incômodas, mas que é claro, né, é um trabalho assim incrível de autores e autoras de todo mundo. Então eu busquei assim trazer literatura mundial, literatura brasileira, né, também trouxe livros mais clássicos e também alguns super contemporâneos para vocês não perderem de nenhuma maneira essas dicas. São 9 livros. Eu não vou falar muito sobre eles, tá? Ficaria assim um vídeo muito longo. Caso haja vídeos aqui no canal em que eu abordo melhor esses livros com resenhas ou outros vídeos diferentes, eu deixarei tudo linkado aqui nos cards e também ali abaixo no box de descrição. Bom, então eu vou começar, gente, essas 9 dicas literárias com clássicos da literatura mundial. Para começar, né, eu não poderia trazer ninguém menos do que ele, o grande Dostoiévski, esse russão, né, que é assim famoso, eu acho que todo mundo sabe o quão incômoda a sua literatura pode ser. Por trazer, claro, gente, temas maravilhosos, importantes, né, reflexões que muitas vezes não são fáceis, assim como a gente encontra aqui em Memórias do Subsolo. Eu trouxe essa edição aqui da editora 34, com a tradução do Boris Schneiderman, né? Bom, aqui nesse livro, gente, só para vocês entenderem um pouco do incômodo, o que acontece, né? O Dostoiévski, ele vai trazer uma personagem que muitos críticos falam que é uma personagem que faz parte da literatura dele, principalmente daquele momento que se inicia com Memórias do Subsolo, que é este homem do subsolo, esse homem que traz neste cenário, neste lugar, né, retórico, né, para a reflexão interior. Então, para trazer neste momento os conflitos, né, de um homem, né, de um ser humano, com esse tom, né, desse humor muito satírico, esse anarquismo até um pouco metafísico do Dostoiévski, esse homem que está numa espécie de labirinto interior, esse homem que está em conflito com tudo, praticamente, né? E aí o Dostoiévski traz uma personagem que é muito chata, gente. A verdade é essa, por isso que eu acho que ajuda a ser tão incômodo. Porque é um homem que tá contra tudo e contra todos. Então, ele é contra a superstição, ele é contra a desrazão, ele é contra a religião, etc, etc. Mas ele também é contra a ciência, ele também é contra a razão. É meio que contra tudo e todos mesmo, né? Então, na primeira parte, por exemplo, ele satiriza, ele ironiza as pessoas e principalmente alguns pensadores, filósofos da época que eram muito idealizadores, muito humanistas e tudo mais, né? Nem sei se pode se falar em humanista, mas vocês entenderam, né? Tipo, ele faz essa crítica. Já na segunda parte, ele vai para um outro lado, e ao contrário de outros livros que eu ainda não li, mas que eu sei, que trazem até uma espécie de redenção, talvez um pouco assim, nesse livro não, pelo contrário, ele vai nesse subsolo humano, ele vai nessa, sabe, nessa angústia, nesse desespero, nesse remorso, ele vai nessa degradação, né, do homem e fica nessa negatividade toda. Portanto, é muito angustiante, é muito aflitivo. É um livro que você tem vontade de gritar quando você tá lendo, de desespero, porque a personagem, ela é um homem assim muito, né, mesquinho, eu não sei, gente, é meio desesperador mesmo, você se sente meio que enfiada no subsolo com esse homem, sabe? Então é isso, se você tá procurando um desespero, uma raiva, um incômodo, este livro é pra você. Eu falei que eu não ia falar muito, né?
falei demais. Mas vamos lá. Continuando, também trouxe um outro clássico, né, da nossa literatura mundial, em A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Aqui eu trouxe pela edição da Nova Fronteira, né, é a tradução, eu vou ver aqui, da Rita Braga. Esse livro também, assim como Memórias do Subsolo, eu li já faz muitos anos, mas, gente, eu me lembro que eu fiquei apaixonada. Inclusive, tem um vídeo rápido aqui em que eu falo um pouquinho sobre ele. Ainda não tem uma resenha, porque para resenhar eu preciso reler. Amei essa leitura, embora muito incômoda, né, gente? Claro, o próprio título, eu acho que a gente precisa saber nada do que se trata a náusea, mas já o título traz essa dimensão, né, da leitura. Essa náusea que o Sartre traz aqui nessa personagem muito interessante, que é o Roquetin. É uma personagem que tá ali por volta dos seus 30 anos. Ele é um solitário, assim, ele tá muito insatisfeito com a vida de maneira geral, mas tem alguma coisa que está o incomodando, existe alguma coisa que está faltando, mas que ele não sabe nomear, né? E aí ele vai vivendo esse incômodo, essa falta de ordenação. Ele tá meio que solto ali, tentando entender o que tá rolando, qual que é essa ausência, né, essa angústia que ele tá vivendo, ele tá tentando dar nome, e que aí ele percebe, ele até traz para um material, né, para um físico, que é essa própria a náusea, que é uma náusea existencial dele, é uma falta de sentido de vida, que é uma questão, né, do Sartre e dos outros filósofos existencialistas, enfim, assim, um retrato de uma geração toda, e o que fazer, e como e por que continuar vivendo. Esse nome que algumas pessoas dão, né, de Deus, ou de, sei lá, né, de perspectivas construídas culturalmente, socialmente, né, esses sonhos que a gente vai aprendendo, inclusive, a ter, a construir, a completa falta disso tudo, né, o que é, como continuar vivendo. Então isso é a náusea, só isso, tá, gente? Tranquilo, relax. Você não vai sentir nada, assim, você vai passar, nossa, que delícia. Então, é assim, olha, é maravilhoso, indicadíssimo para fazer a gente pensar, repensar, questionar, sabe? Balançar, né, as nossas estruturas, as nossas certezas. Eu acho que é sempre muito importante a gente voltar a isso, embora seja muito angustiante, muito difícil, né? Não é fácil, mas eu acho que é muito importante. E aí está uma indicação maravilhosa. Na sequência, gente, eu trouxe um aqui que eu acho que vocês já ouviram muito falar. Inclusive, eu acho que esse autor, de maneira geral, e qualquer experiência que eu já tive com ele, todas foram incômodas no último grau, assim. Eu havia pensado em trazer um outro dele, que eu acho que foi até mais incômodo que esse, mas eu tenho só no Kindle e eu quis trazer bonitinho o livro, então tudo bem. Também é incômodo, também é uma maluquice, uma coisa de louco, assim, que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo nesse livro, sabe? Que angústia, que coisa, isso não resolve. Ai, meu Deus, que é A Metamorfose, do Franz Kafka, né? Esse autor grandioso aí da nossa literatura mundial também. Nessa edição aqui que eu trouxe, que eu li, da Nova Fronteira, com a tradução do Torriere Guimarães. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar de A Metamorfose. Esse aqui que tem um dos inícios, né, de textos, assim, de romance mais famosos, mais citados no mundo, né? Então o Gregor Samsa amanhece de repente transformado, metamorfoseado em um enorme inseto, asqueroso inseto. Por quê? O que acontece? Como ele vai lidar com isso? Preso naquele quarto dele e as pessoas batendo a sua porta e ele sem entender o que acontecer e como as pessoas vão lidar, né, com isso. E eu acho muito interessante essa presença do inseto na literatura, né, esse outro da psicanálise, da filosofia, que é tão importante a gente entender, né, essa existência do eu e do outro. A gente faz isso, inclusive já bebês começam a entender essa presença de uma outra pessoa que faz uma barreira, né, que faz um limite do eu, e de como que isso pode ser, muitas vezes, a gente tem a dificuldade de lidar, né, e um outro radical, assim, né, é muito mais difícil. Essa metáfora do inseto, assim, acho muito interessante, com todos os elementos, né, da literatura do Franz Kafka. Como eu falei para vocês, já é um autor que traz uma sombra, né, que traz uma angústia, que traz essa falta também de sentido ou de entendimento, né, da realidade, que está
preso em estruturas muito enrijecidas, né? O Kafka traz essa questão da burocracia, por exemplo. Eu acho que em algum vídeo aqui eu já até citei isso, né? Que é muito interessante, como ele sentia, né? Essa burocratização da vida, que é importante, né? Até pela ordenação em sociedade, de certa maneira, né? Então é um livro, assim, super curtinho, mas que mexe com a gente até o último fio de cabelo, tá, gente? Então, se você ainda não leu, aproveite a oportunidade de conhecer um grande clássico e ler, assim, esse livro aqui pra você se incomodar pra caramba e pra fazer pensar e a gente, sei lá, né, ser transformado, metamorfoseado pela literatura. Isso é imperdível. Vou trazer um outro clássico da literatura mundial, né, que é um livro, gente, que tem uma resenha que eu convido muito você assistir, porque foi uma resenha que eu tentei dar tudo de mim. É claro que com muitas faltas, né? Eu não sou filósofa, eu não tenho uma formação muito aprofundada nesse sentido, mas que na época que eu li, mexeu muitíssimo comigo, claro. E eu, assim, adorei estudar um pouco sobre a contextualização do autor, né? Do pensamento daquele momento. Lembrando que Albert Camus é um contemporâneo ao Sartre, né? Então, muitas ligações entre as suas filosofias, né? E talvez até na sua ficção, na sua literatura, mas, assim, tem, sim, algumas questões que são muito, que conversam, dialogam. Então, O Estrangeiro, do Albert Camus, é minha outra indicação para vocês. Eu li nessa edição de bolso aqui, que é da Best Bolso, com a tradução da Valérie Rumjanek. Mas esse romance aqui, gente, ele traz essa personagem que é muito polêmica, né, que é o Meursault, que é um argelino, que basicamente é um anti-herói, é um homem muito controverso, é um homem muito frio, né, e a primeira frase desse livro aqui já traz essa característica, já impõe essa característica da personagem a nós que estamos lendo, ou seja, lide com isso, né? Então ele fala que hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Então como que o cara não sabe que dia que a mãe morreu, sabe? Então o que ele sente se ele não sente a própria morte da mãe? Então nós vamos ter que lidar com os muitos incômodos que este personagem vai trazer. Atitudes que são totalmente, que podem ser caracterizadas como amorais ou imorais, melhor dizendo, ou, né, antiéticas, mas que também não é algo que o torna um grande vilão, sabe? A gente vai num profundo de uma humanidade, de algo que nos incomoda. Enfim, esse jeito dele e as atitudes que ele toma são, às vezes, podem, né, ir para um radical, mas que diz sim da nossa humanidade, que descreve principalmente, né, esse homem contemporâneo, que é a busca do Camus naquele momento, né, de descrever, de estudar, de entender o homem contemporâneo. Então é um livro assim super inteligente, é um livro que nos surpreende, assim, de diversas maneiras, nos incomoda, claro, porque esse vídeo é sobre isso. Ele trouxe, assim, em mim algumas imagens e algumas reflexões que ficaram comigo por muito tempo depois dessa leitura. Inclusive, ele foi crescendo ao longo, né, da minha leitura e eu acho que ele só aumentou quando terminei, depois de um tempo de terminado, sabe? Então é muito interessante, uma dica imperdível. E aqui, para citar uma autora que eu amo, que é minha grande, né, autora, vocês sabem, que é a Clarice Lispector, trouxe A Paixão Segundo GH. É um romance da Clarice totalmente reflexivo, muito filosófico e muito incômodo. E aqui falando, né, como eu citei no exemplo do Kafka, ele também traz essa presença do inseto, né, uma barata aqui no caso, essa antítese, né, da própria personagem, ou talvez não, ou talvez um espelho, quem sabe. Mas olha, gente, eu fiz uma extensa reflexão sobre este livro em uma análise bem profunda, né, uma resenha bastante longa, uma das resenhas eu acho que eu tenho mais orgulho de ter feito, assim, eu gosto muito dessa resenha. Então, para quem não conhece o livro, ou quem tem interesse de conhecer, saber mais, entender um pouco melhor, se você já leu, ou se você tem curiosidade de conhecer Clarice Lispector, vá lá e assista essa resenha. Convido todo mundo mesmo a assistir, para vocês saberem exatamente quais são, né, as questões que a Clarice Lispector aborda aqui, mas certamente é um livro bastante incômodo
incômodo, gente, porque ele angustia. A gente acompanha horas da vida dessa nossa personagem, que não tem nome, né? A gente só a conhece por suas iniciais, que é GH. Ela está no seu apartamento, no Rio, e vai até o quarto da empregada, que acaba de ser demitida, de ir embora. Então ela vai com a intenção de limpar este quarto, imaginando que será uma espécie de caverna, né? Um quarto sujo, um quarto escuro, um quarto cheio, né, de mistérios, e encontra algo pelo contrário, né? Um quarto muito branco, muito limpo. Ali só tem um desenho na parede, né? Na verdade, traços de um desenho, né? E no armário ela finalmente encontra esta outra personagem, que é a Barata. Questões existenciais, né? Eu acho que também sobre o vazio existencial, a falta de sentido, desconstrução de GH durante essa reflexão dela, de se olhar, né? Ela acaba indo atrás de algo e encontrando outra coisa totalmente diferente e se encontrando. Ao olhar para esse quarto da empregada, ela acaba se olhando, se perdendo, também nessa espécie de labirinto, né? Nesse redemoinho, assim, do ser, inclusive metafísica, coisas da Clarice Lispector, da sua obra, né? Em relação ao tempo e ao presente que a Clarice buscou durante toda a vida capturar nesse instante, a vida no instante que já passou, né? Como que a gente vai morrendo e renascendo a cada instante. É muito, muito bonito, mas é isso, gente. Hoje eu trouxe livros aqui pra te forçar ali a pensar, né? A remexer tudo que você tem aí dentro. Bom, na sequência eu trouxe uma autora para o meu primeiro contato com a sua literatura. É uma autora ultra contemporânea, né, que é a Mônica Orreda, neste romance chamado Mandíbula, pela Autêntica Contemporânea, com a tradução da Silvia Massimini Félix, né, que ela tá em todas, a Silvia é maravilhosa. Eu tenho também uma resenha sobre ele. Assim, a gente lida com coisas incômodas no último grau, né? Desde a caracterização das personagens até a vivência delas, da adolescência também, que é um período que muitas vezes a gente precisa ter uma grande empatia para entender, né? Porque é um período de busca, né? Deslocamento, de descolamento também da família. Tem muito sobre o feminino, então tudo muito incômodo. Tudo muito até visceral, as descrições, as vivências são viscerais, tem, sabe, sangue, lágrimas aqui, uma reflexão assim muito profunda sobre este ser feminino na nossa contemporaneidade, dessa construção da menina, da moça, da mulher, nessa relação entre mãe e filhas, sob um olhar assim muito cru mesmo, sabe, sem filtro. Assim, são personagens que também ultrapassam, né, certa, entre aspas, não gosto dessa palavra, mas certa normalidade, que eu acho que vão até para sei lá, uma psicose, não sei. Em alguns momentos elas não têm, né, esse filtro também que a gente vai construindo ao longo da vida, né, até ser adulto. E também tem uma questão aqui de seita, de culto, sabe? Então é tudo muito complicado, assim, né, de ir lendo, mas é um livro delicioso. Eu não queria largar o livro, embora muitíssimo incômodo, assim, nossa, gente do céu. Tem cenas aqui até meio gráficas, então é um livro, assim, vão com o estômago, né, pra ler, mas eu acho que é maravilhoso, um dos livros contemporâneos que eu mais gostei, assim, ele ficou entre os meus prediletos do ano que eu li, então eu super recomendo também sobre a relação mãe e filha, que é um tema de que eu gosto bastante, então para quem gosta também é uma grande indicação. Na sequência eu trouxe este aqui que eu já citei algumas vezes, inclusive já falei sobre este grande incômodo, é um livro de que eu gostei bastante, que é Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, que foi publicado pela editora Moinhos, e tem a tradução também da Silvia Massimini Félix. É um livro de contos bastante interessante na abordagem do incômodo, do visceral, do dolorido, da dor, da violência, principalmente dentro de casa. Então a Maria Fernanda Ampuero traz a vida doméstica como uma vida extremamente violenta, a família como esta estrutura, né, como essa ferramenta de repressão e opressão, né, das pessoas, de violência física, psicológica,
psicológica. Então é um livro muito pesado por isso. Esse livro perturba a gente, sabe? Nos assombra pela linguagem também bastante crua, direta, não tem um respiro. Eu acho que isso que mais incomoda as pessoas, mais nos incomoda é porque não tem momento de respiro. Eu acho que esse fôlego, assim, da leitura nos ajuda um pouco, né, a dar conta desse livro, mas que não deixa de ser isso, uma falta de ar completa. Eu tô achando ótimas as minhas descrições, né? Mas vocês vão ver, vocês vão querer ler, porque são todos maravilhosos. E é isso, assim, né? Então, um livro bastante interessante, assim, pra gente pensar a violência dentro da vivência familiar. É um recorte da literatura de que eu gosto muito, vocês que me seguem sabem, esse olhar para o feminino, e eu acho isso muito interessante. Neste aqui, Distância de Resgate, da autora Samantha Schweblin, eu trouxe nessa edição da editora Record, com a tradução da Ivone Benedetti. A Samantha, ela trata de algumas questões muito nossas, assim, né, que eu acho que não deixa de ser de outros tempos, mas são reflexões muito nossas. Por exemplo, a maternidade, que é uma grande questão, um grande tema aqui, essa relação da mulher com a sua cria. É até violento, né, esse amor, essa preocupação, essa impossibilidade de se desgarrar da sua cria, de ficar muito longe pelo perigo, né, do mundo, as faltas e por todas as violências de um mundo que uma mulher sabe, conhece e quer proteger, né, a sua cria, mas que é muitas vezes incapaz de fazer isso. Então ela traz aqui a vivência de uma mãe que perdeu, né, o seu filho. Essa experiência é muito misteriosa, tem muitas metáforas, a gente quase não entende o que está acontecendo de fato. Ela faz uma descrição bastante subjetiva até dessa experiência de perda. E, por outro lado, essa outra mãe, né, que é a grande protagonista, que tem a sua filha e que tem um contato com essa experiência outra, né, de outra mãe, e que traz essa angústia, esse desespero, essa falta de ar, cordão umbilical invisível entre ela e a sua menina. Bom, tem outras muitas questões, inclusive uma que eu gostei bastante, que é o tratamento da Samantha Schweblin em relação aos agrotóxicos da nossa sociedade com a agricultura, né, pecuária, com o meio ambiente, que é algo muito bacana da gente pensar. É desesperador esse livro, tá? Bacana, desesperador. Eu acho que deve ser terrível, né? Mas muito interessante ainda mais para mães, né? Pessoas que tenham filhos ou sejam responsáveis por alguma criança. Mas que, gente, é isso, assim. Eu acho que é muito importante a gente pensar, a gente não se afastar das questões sociais, questões humanas, das nossas vivências. Claro que não é todo momento que a gente tá afim de ler isso, mas eu acho que é sempre muito interessante. Para terminar o vídeo, né, as dicas, eu trouxe este livro aqui, que é Bem-vinda à América, da autora Linda Bostrom-Nausgaard. É pela editora Rua do Sabão, com a tradução do Luciano Dutra. É um livro também, como eu falei, que tem muito sobre a violência dentro da família. Também traz algumas questões de doenças psicológicas, transtornos, né, do transtorno bipolar, principalmente a relação entre as pessoas, né, da família com essas problemáticas, com a vivência principalmente, né, dessa nossa personagem que tem um mutismo seletivo. Então ela deixa de falar, né, em algum momento ali da sua infância, né, da sua vida. Então como que ela se relaciona com a mãe, com o irmão? É uma família que por muitas vezes a gente percebe, né, que tem alguns momentos ali de muitos silêncios, mas também de um grito que está ali presente a todo momento, um grito talvez abafado, mas que existe, né, uma relação difícil entre essas personagens, a relação também da menina com o pai e a ausência desse pai. Então, assim, é angustiante porque a gente vê essa constante falta, né? E em relação a todos eles, né? Eles todos têm alguma dor muito profunda ali. Não sei se chega a ser uma família disfuncional, mas é uma família que tem muito, né, a ser resolvido. As coisas não se desenrolam muito, né? E é ainda mais angustiante da gente saber que a autora, ela traz muito
da sua própria experiência de vida, né? Da sua relação com a mãe, da sua relação com o pai. Isso traz mais força, isso traz mais angústia, isso traz mais peso ao que ela escreve. É um livro que também eu resenhei, que eu gostei bastante na época da escrita e tudo mais, do tratamento, né, dos temas. E é dor pura, tá, gente? É uma coisa assim que nos angustia mesmo, todos eles, né? Então eu finalizo aqui esse vídeo com dicas aqui, explanações sobre cada um deles. Eu não queria falar tanto, mas acabei falando. Mas é claro que tem muito mais para ser abordado, então confiram os vídeos aqui que nós temos, tá? E leiam, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou deixar todos os livros com links de compra ali abaixo no box de descrição. Se você puder e quiser comprar esses livros, usem estes links que vocês ajudam o meu trabalho, ajudam o canal e não pagam nada mais por isso. São links comissionados, né? Eu recebo uma partezinha ali e me ajudam bastante, tá bom? Então é isso. Deixe seu joinha, não se esqueça que é muito importante pra mim e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!